Já falaram de Jean Lucas, velho, a situação de Jean Lucas, jornalista de Porto Alegre, falando da situação do Bahia. Eu já tinha dito antes, e até a princípio, quando surge o Inter, não sei a que ponto seria uma valorização do atleta e tal, mas eu já tinha falado antes que, para mim, dos nomes do Santos, era o, digamos que, mais interessante que talvez o Bahia conseguisse a aquisição. Eu acreditava até na possível saída do Rincon. Eu digo que me surpreendeu ele aceitar a redução salarial para seguir no Santos, coisa que o Jean Lucas não aceitou. Propuseram a Jean Lucas uma redução de 60% do salário. Ele não aceitou essa redução. E a novela continua, né, meu querido Yuri? E também MG, para você não ficar aí só olhando o zap. Não, tô conversando com o pessoal do Costa aqui. Tá. Ei, Yuri, a novela... Jean Lucas. Boa novela, né? Boa novela. Imagino que a gente deva ter um desfecho aí nos próximos dias. Mas, assim, para mim ainda é o tipo de contratação. Hoje eu vi até um debate de uma página, enfim, pelo Twitter. Twitter é bom que você não segue, mas, enfim, você acaba vendo outros debates assim, você fica assim. Aí depois eu fui ver a mesma página que chamou Cauli de pipoqueiro. Aí eu comecei a falar, faz sentido. Mas criticando a contratação do jogador, eu vou na outra mão. Talvez os valores, e já pode até jogar na tela aí que ajuda, talvez os valores realmente assustem. Assustem por 2 pontos. Assustem pelo primeiro ponto, que a gente não está acostumado a pagar esses valores ainda. Joga na tela qual, pelo amor de Deus? O de Jean Lucas, pô. Só tem um. Jean Lucas, a gente tá falando de Jean Lucas. Tá Falta 5, 4. Sim, calma. Achei. Pode falar. Primeiro porque a gente não está acostumado a pagar esses valores. Nossa maior contratação ainda é o Chaves, por 19, 22, sei lá, algo do tipo, milhões. 18. E a gente superaria muito. A gente superaria na casa aí dos 40 milhões, que a gente ia pagar o clube francês, adquirir parte da porcentagem do jogador e ia pagar o Santos também pelo atleta, somando isso aí, essa brincadeira, quase 40 milhões, 35 milhões de reais, que foi a apuração aí do Barbaço. Então, assim, eu acho, sendo muito sincero, tem uma confusão quando fazem, que a gente estava falando de Gregor, que a gente falou assim, como é que a gente pagou quando ele tinha 26 anos um valor, e hoje ele perto de completar 30, a gente vai pagar um valor a mais. E aí usaram esse mesmo argumento. Como é que o Santos pagou X e a gente vai chegar agora e pagar X? Só que tem uma diferença muito grande, e que não perceberam, é que o Jean Lucas tem 25 anos. O Jean Lucas ainda tem teto de crescimento. Não é um jogador de idade que já atingiu seu ápice, sua idade de ápice, e que vai estar em declínio. O Jean Lucas, para mim, há teto de crescimento. Eu e Yuri Santana gosto do jogador. Acho que tem qualidade de ajudar. Acho que é um volante moderno, com bom chute, com força física, com marcação. É um jogador, aquele famoso faz tudo, né? Do meio de campo, marca, sabe jogar, sabe ocupar espaço, sabe jogar mais avançado, sabe jogar mais recuado, sabe jogar aberto. Então, assim, e aí só porque o cara, enfim, ajudou, tudo bem, na campanha do rebaixamento, isso tem que ser considerado, mas eu repito, acho que é um jogador de qualidade, que passou pelo futebol francês, foi bem no Mônaco, voltou para o Santos e agora está livre no mercado. Então, assim, mas ele, aí tem um comentário de Marisete, ele não quer vir. Marisete, isso quem está falando é o jornalista lá, porque é muito mais bonito você falar que ele não quer vir e estão forçando ele a vir, do que você chegar e falar que perdeu o jogador pro Bahia, para eles, né? Porque, a gente perdeu o jogador pro Bahia. Perdeu pro Bahia porque o Bahia hoje tem dinheiro e vocês não têm, irmão. Tanto que o modelo de contratação do Internacional é de empréstimo. Não é de aquisição. O Bahia chegou de aquisição. Por isso que o Santos falou, opa, aqui é um empréstimo com opção de compra e aqui é uma compra garantida que vai quitar minha dívida que eu tenho e ainda vai pagar pelo jogador. Então, para o Santos não tem muito o que pensar. Então, é muito mais fácil você vender um jogador, você vender a ideia que o jogador não quer vir pro Bahia do que você vender a ideia que perdeu o jogador pro Bahia. Isso para a imprensa deles. Então, assim, eu não caio muito nesse papo. É o mesmo papo e a mesma imprensa de fora que disse que Cauli queria ir pro Palmeiras, que o Cauli gostou da ideia, que o Cauli topou a proposta, que o Cauli não sei o quê. É a mesma imprensa e é o mesmo jogo que vão fazer. Empresários e jornalistas usam da mesma estratégia e estão fazendo isso com o Caio Paulista aqui fizeram com o Caio Paulista aqui no São Paulo. Ficou guardem esse nome, inclusive, Eduardo Duran, mesmo empresário de Bruno
Bruno Rodrigues, o mesmo empresário Uran... Só para fechar, Marinho, e depois você fala do Uran, só o mesmo. Só guardem esse nome, porque ele tem muito jogador, inclusive tem porcentagem na Tombense. É um gongolô que a gente precisaria de muito tempo para falar do Uran. Da família Uran, que são os dois, né? Eduardo e tem um outro, acho que é pai e filho. Mas enfim, voltando pro foco, aí é o Jean Lucas. E aí é mais fácil vender essa ideia. Então, assim, não acho que é o mesmo caso do Gregory de pagar mais caro para um jogador mais velho, porque se fosse assim, a gente só ia. Então, só 18 anos vale, né? Pagou 50 milhões de 18 anos, daqui para frente é curva para baixo. Não. Eu acho que tem muito a ver sobre a curva ascendente e descendente do jogador. Para mim, o Jean Lucas ainda há teto de crescimento. 26, 25 anos, se eu não estou enganado. Acho que é um jogador que vale. Acho que é um jogador. A compra pode estar um pouco mais salgada. Concordo com vocês. Acho que é um valor um pouco mais alto. Mas acho que tem qualidade. E se o Bahia tem dinheiro para bancar hoje, se o Bahia tem condições de pagar o jogador hoje, enfim, paciência. E só lembrando que o Uran, que você citou, não lembro ao exato. David, pronto, lembrei. Caso David, né? O Uran deu uma entrevista dizendo o porquê que David não veio para o Bahia. Se chateou com o Guilherme Belitani ou com o Vitor Ferraz, não sei diretamente quem, mas ele fala que negócio com o Bahia ele não faria mais. Se chateou com a diretoria do Bahia, que não cumpriram o que tinham combinado com ele e tal. E o David acabou indo para outro time. Não lembro se foi para o Fortaleza ou para o próprio São Paulo agora, não lembro qual foi a época, mas ele já tinha dado essa declaração em uma entrevista. Tem 2 superchats aqui, vou tirar por enquanto aqui essa postagem do Jean Lucas. Eu acho o seguinte, eu acho que se realmente o problema não é dinheiro, que eu acredito que não seja, eu faria um investimento. É um jogador que eu faria um investimento. 8 milhões de euros? E eu faria um investimento, né? Porque assim, o MG, a gente tem que parar também com esse negocinho de... Foi André Cury, Davi? Foi André Cury tá dizendo que David foi André Cury. Não foi o Uran, não? Eu acho que acho que foi André Cury. Então retire. Não, então não foi. Retire do corte esse aí, pelo amor de Deus. Não foi Uran, foi André Cury, verdade. André Cury. Verdade. Meu obrigado, galera do chat aí. Foi André Cury, eu confundi os dois. Só para completar, assim, ó. Eu acho que se a gente quer mudar de patamar e a gente quer pensar bem para cima, a gente não tem que ficar procurando jogador de 1, 2 milhões só. Né? Tem sim jogador de 1, 2 milhões, com um grande futuro, que pode chegar no Bahia e dar resultado. Podemos ter achados, sim. Só que também existem caras que você vai dizer, ó, esse aqui vale um investimento. Esse aqui vale você buscar. Né? O Jean Lucas é volante, você perdeu o Acevedo, você só tem hoje o Rezende ali. De primeiro volante, você só tem o Rezende e o Sidney, que o Bahia fez até um belo vídeo agora. Quem não conhece o Sidney, né? O volante do Bahia, que vai jogar a Copinha, capitão da equipe sub-20, que não lembro, acho que já fez 17 anos. E eu acho que vai estar no grupo em 2024. Não quer dizer que vai jogar direto, mas vai estar no grupo em 2024. Você tem um Rezende, você tem um Sidney chegando e você tem que trazer outro, né? Pensando para frente. Aqui mesmo, agora o Rafa tá dizendo, o Jean Lucas é segundo volante. Dependendo do formato que fizer o esquema, eu acho que não tem nem isso mais, é volante. O cara que se vire para defender e atacar. Eu acho que a gente não tem mais isso de ficar pensando em um cabeça de área, porque se o cabeça de área não constrói, vocês criticam. Aí se botam que constrói, não é marcador. Vocês criticam também. Eu acho que dá para jogar ali. O próprio Tassiano, se vocês olharem, em alguns momentos do jogo, de forma rara, mas chegou a fazer ali. Tassiano contra o Flamengo jogou de zagueiro. A dupla de zaga, quando os caras foram expulsos, foi Tassiano e Acevedo, né? Marinho, é um acaso. Ok, é um acaso. Mas você tem que ter peças preparadas para justamente quando acontecer algo desse tipo, né? Então, assim, eu faria o esforço. Eu acho que é um grande jogador. Não sei se o fato do clima ruim do Santos afeta naquele momento para se destacar um pouco mais, mas a princípio, mesmo sabendo que são valores elevados e tal, eu faria. Eu ainda sou daquele pensamento, Yuri, MG e galera do chat,
do que eu falei no outro vídeo a respeito da gente não estar disputando uma competição internacional. Eu acho que Era isso que eu queria falar. se a gente tivesse sim numa Sul-Americana, numa pré-Libertadores ou numa Libertadores, O Inter se formato de classificou em quê, contratação Marinho? Você sabe? internacional, Inter. Sul-Americana. Foi, Inter foi pra Sul-Americana, né? eu acho, eu acho que Tecnicamente Inter foi Sul-Americana, certeza. é outra vitrine. Que não quer dizer que é verdade, né? Que Só que existe uma diferença muito grande. Vir pra cá. Eu concordo, só que eu acho que tem uma diferença muito grande. No Bahia, a chance dele ser titular é maior do que no Internacional. sim. Tá? Sim. Lá ele tem a concorrência do Arangues e do mais um jogador que eu esqueci. Eu acho que a concorrência está no Inter é maior. Então, assim, acho que pode pesar. Eu não caio nessa, a não ser que alguém do Bahia venha dizer, ou ele diga que ele não quer vir para o Bahia, aí tudo bem, aí não tem por que fazer negócio. Mas não acredito nessa declaração e não acredito que o Bahia iria contratar sem conversar com o jogador e falar assim, ô irmão, não quero ir não. Pô, irmão, mas vem, não sei o que, pô, não quero, mas vem, e vai. Não acho que isso aconteça. Então, se o cara chegar no Bahia, com certeza tem a vontade do jogador. Com certeza tem a aprovação do jogador. Então, eu não caio nesse papo, eu não caio nessa conversinha, a não ser que algum dos dois digam. Só pra gente contextualizar, ele foi vendido do Flamengo por Lyon por 8 milhões de euros. Do Lyon, ele foi vendido, foi emprestado, rodou ali e tal, mas do Lyon ele foi vendido para o Mônaco por 11 milhões de euros, e aí veio para o Santos por 6 milhões de euros. O Bahia estaria aí quitando esses 6 milhões de euros, pagando parte desses 6 milhões de euros, Seriam que o Santos 3. deve, e pagando outros 3,5. Então, por isso que a transferência, cara, gira aí na casa dos 6 milhões e meio de euros, porque querendo ou não, você está pagando a outra parte, o Santos vai topar reduzir o valor por causa disso. Assim, pelo valor dele, o valor de mercado dele, pelo menos no Transfer Market, lembrando que valor de mercado não é a mesma coisa de valor pago, é o valor estimado de mercado. Por exemplo, quando ele foi vendido do Flamengo para o Lyon, o valor de mercado dele era 1 milhão de euros, o Lyon pagou 6 milhões de euros, 6 vezes mais o valor de mercado. Atualmente, o valor de mercado dele no Transfer Market é 6 milhões de euros, o Bahia ia pagar mais ou menos o valor de mercado dele, 6,5 milhões de euros. Então, assim, de novo, acho que é um jogador que tem qualidade, tem teto de crescimento, claro, que um rebaixamento, querendo ou não, desvaloriza, mancha um currículo, mas acho que tem qualidade, passagem por seleção olímpica, enfim, já mostrou na carreira que pode ajudar. Vocês acham que ele ainda pensa em voltar para a Europa? Tipo, tô no City, eu posso voltar para a Europa, ou não tenho mais essa pretensão porque eu já vim de lá de 2 times? Não tenho a menor sombra de dúvidas. De novo, é um jogador jovem, eu acho que deve sonhar ainda com seleção brasileira, deve sonhar ainda com coisas maiores. Completa só 26 anos, só no meio do ano que vem. Passou por lá, jogando competições importantes, não é aquele cara que passou, jogou 1, 2, 3 jogos, não, pelo contrário, jogou muitas partidas lá, vou até trazer aqui os números dele na Europa, que aí ajudam. Nessa temporada foram 6 jogos de Ligue 1, na temporada passada foram 28 jogos de Ligue 1, 7 jogos de Liga Europa, qualificação de Champions, então enfim, é um cara que costumou jogar na Europa e decidiu voltar para o Brasil, então não descarto que em algum momento ele queira voltar e possa usar o Bahia aí como um time a ter destaque para voltar ao cenário internacional. Pronto, o nosso querido Marcos Mutari, lá do Info Bahia, ele mandou aqui, ó, o rebaixamento do Santos não anula a temporada de valorização de Jean Lucas, tal qual não anularia a de Cauli, por exemplo, caso o Bahia caísse. Eu acho que é uma boa comparação. Eu vi um vídeo hoje do PVC falando a respeito de Cauli, e aí quando ele cita a situação, ele fala, pô, aí o Palmeiras foge daquilo que prega, de buscar jogador jovem e tal, mas aí vem a informação de que foi um pedido de Abel, porque entende que é um meia que seria reserva do Rafael Veiga, mas que tem facilidade de jogar pelos 3 cantos do meio campo, centralizado pela direita e pela esquerda, e que mesmo tendo 28 anos, vale a pena um investimento, porque é um jogador que daria resultado e também era pedido do técnico. Mas o Bahia só aceita liberar o Cauli pela multa e tal. Então, não desiste, ou não procura mais, procura um outro e tal, mas que o momento era esse. Eu acho que quando o PVC traz isso para público, e a gente está falando de uma valorização, tanto de Jean Lucas quanto de Cauli, já dá para dizer o seguinte, pô, se chegaram assim pro cara, já chegaram errado. Tipo, irmão, a gente tá pensando em você para ser reserva de Rafael Veiga. O cara vai dizer, peraí, irmão, tô no Bahia, tô jogando, com todo respeito. Beleza, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, vai estar no elenco e tal.
Mas assim, pô, eu vou sair daqui onde eu tô seguro, tô nos braços da galera, tô habituado, sou baiano, tô na minha terra, pra ir pra lá ser reserva, pô. E tal, porque tipo, mas na Copa América o Veiga provavelmente vai ser convocado, então você vai jogar. Se daqui pra lá o Veiga tiver uma queda de rendimento em base de seleção, mas E não ser continuar titular convocado. no Palmeiras e não for convocado, aí o cara não joga, fica entrando ali aos poucos, né? Ou então outro ponto, e se o cara for convocado e não tô dizendo que vai acontecer isso, e para o campeonato, o que prometeram a ele fica no vazio, tá ligado? Manda pra FIFA aí, né? Vai para todos os jogos. Não, fica no vazio, não vai jogar, não tem jogo e tal. Então, assim, eu acho que tem que ser feito, e deve ter sido feito, um projeto de carreira, entendendo tudo. E aqui ele tem projeto de carreira, né? Do que o cara quer, do que ele busca, do que pode ser oferecido a ele, para lá na frente dar um resultado maior. Provavelmente o Bahia vai divulgar, não sei quando, né? Mas provavelmente vai divulgar o que amplia o contrato, mais um ano, o contrato de Cauli até 26, vai até 27, e o cara fica por aqui, pô. Né? Então, assim, tem essa mesma valorização que o Marcos está citando, mas eu acho que pesa o fato também de, tipo assim, ó, no projeto de carreira dos dois, o daqui vai jogar, o outro eu não sei. É esse mesmo ponto de Jean Lucas. Jean Lucas no Internacional, ele tem Bruno Henrique e o Arangues, né? O Bruno Henrique ex-Palmeiras e o Arangues para jogar por ali e tal. Então, inicialmente, ele tem uma briga com mais dois. Que na primeira derrapada, primeiro jogo que não jogar o que jogou no Santos, é tirado, volta um outro. E aí vai ter que ficar ali brigando pela posição dele. Não quer dizer, gente, que no Bahia ele não vai brigar por posição, mas no Bahia ele chega com um status diferente, digamos assim, hoje, acima do Iago Felipe. Você não vai cogitar Iago, por mais que o Rogério goste, mas ele não vai cogitar Iago quando ele olhar Iago e Jean Lucas, a não ser que no decorrer da temporada o Jean Lucas dê passagem para o Iago. Mas na chegada, no começo de temporada, eu não vejo acontecendo isso, caso Jean Lucas seja. Antes de acabar essa pauta de Jean, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. E já tá aqui na tela. Esse superchat aqui, bota até na tela que aí já responde aí um pouco do Anderson. Joga na tela. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vindo possivelmente Jean Lucas, você ainda acha que ainda tem cenário na folha para trazer também, gastar os 8 milhões com o Jean Lucas e possivelmente mais 4 milhões por Gregory? Será que não é grana demais para os dois jogadores? Porque assim, eu fico imaginando assim, eu sinto que o City não quer falhar o que aconteceu esse ano. Porque eu já vi o diretor de futebol chegou e falou: não tivemos dinheiro para contratar um centroavante. E a gente contratando 9 milhões em um volante, 4 milhões de dólares em outro, será que vai faltar grana lá na frente? É uma dúvida que eu tenho como torcedor, que eu passo para vocês dois. Faltar, eu acho que não. Não, porque, tipo assim, vamos lá. Até no ponto aí do valor de Jean Lucas, né? Tipo, de quanto o Bahia pagaria pro Jean Lucas e tal. Eu não sei se diretamente vai nos mesmos 35 milhões. Possa tentar, de alguma forma, abater, resolver e tal. E fora outra coisa, porque a galera acha que quando fala assim, 35 milhões, vai pagar amanhã, botou os 35 milhões na conta. Os caras parcelam, pô. Os caras parcelam. Todo mundo parcela. Todo o mundo parcela. Só o Flamengo aí que foi lá e pagou. O Canu mesmo, a gente pegou em 3 parcelas. Tem umas loucuras, Yuri. Tem umas loucuras uma vez na vida, mas todo mundo parcela, pô. Sim, sim. Todo mundo faz o próprio PSG aí vai pagar no Moscardo, aí vai pagar em 4 anos aí o Moscardo. E outra coisa, quando fala assim em 4 anos, aí a galera vai e já divide, tá ligado? Tipo, os 4 anos por 12, aí dá 48 parcelas. Não é isso, pô. Às vezes os caras pagam em 12, mas bota assim, vou lhe pagar a cada 3 meses. A cada 4 meses e tal. Tipo, tem acordo de tudo que é jeito. Mas assim, eu discordo, respeito, claro, quando é comentários assim que não tá ofendendo, cada um tem seu ponto de vista, mas eu discordo, desculpa, eu esqueci o nome, é Anderson. Anderson, tá aqui. Eu discordo, Anderson. Não acho um jogador mediano, também não é um jogador espetacular. Concordo no ponto que a gente pode estar pagando um pouco mais caro, ou pagando um preço até
justo demais. Assim, tentaria pagar menos pelo jogador. Mas assim, se você tem dinheiro para bancar, irmão, se esse é o preço para vencer a concorrência, eu não acho errado o Bahia tá pagando, não. De novo, desses nomes veiculados do Bahia recentemente, desses aí todos que de Soteldo, tira o Scarpa, tá? Vou tirar o Scarpa também, mas assim, junto com o Scarpa, seriam os dois jogadores que eu mais gostei do nome, que eu acho que agrega, que eu gosto do futebol do jogador, que eu acho que tem qualidade para ajudar a se apresentar o que apresentou já na carreira, seja na França, seja na seleção de base, seja aqui no futebol brasileiro. Verdade que vem de uma temporada bem mediana no Santos, eu concordo com você na temporada mediana dele, mas a temporada mediana dele ainda tem esses números. A segunda passagem dele pelo Santos: 22 jogos, 3 assistências, é volante, tá? Um volante ali, segundo volante, primeiro, segundo volante, joga naquela faixa. 32 chutes, 11 no gol, 39 passes decisivos, 36% de acerto no cruzamento. Tudo isso que tem exclamação é porque ele deve estar aí entre o primeiro ou o segundo no Santos com esses destaques. 30 dribles certos, 123 bolas recuperadas, 123 bolas recuperadas e 22 jogos. Eu acho que é uma qualidade boa. 32 desarmes, 40 faltas sofridas, nota quase 7. Só foi score desse Santos. Então, assim, realmente, eu acho que é um jogador que agregaria pelo jeito, pelo estilo de jogo. É uma posição que eu acho muito carente no time do Bahia. Não vejo jogador com essas características no time do Bahia, de saber sair jogando, de saber marcar e ter força física, porque ou a gente tem o Rezende que sabe marcar e tem força física, mas não é tão bom no jogo, né? Não é tão bom na construção, no chute, na chegada à área, apesar de vez em quando aparecer por lá. A gente tem o Iago contestadíssimo, primeira temporada de Iago por aqui não agradou, conseguia umas partidas marcar, dificilmente conseguia ajudar na parte ofensiva. Diego Rosa, que tem características parecidas, apesar de ter uma força física menor, por aqui não foi. Inclusive, ele postou até um stories dizendo que 2024 é o ano dele, né? Vamos ver, é o ano dele. Amém. Tomara, amém, viu? Eu até respondi, falei amém. Falei assim, que seja, irmão. Então, assim, eu acho que falta jogadores nessa zona de campo com as características do Jean Lucas. Eu e Yuri Santana acho que seria uma contratação que agregaria e chegaria para assumir a posição ali. Eu ia dizer 8, mas a 8 é de Cauli, né? Mas 8 no sentido da 8 na função em campo. Na faixa do campo. Na faixa do campo ali, um segundo volante, um volante ali intermediário.